Fala, pessoal, tudo bem? O Rodrigo falou muito bem aí de algumas normas, Paulo também, Mário, Tiago também, não sei se está por aí ainda, mas enfim. Tiago está ali. Então, eu vou passar um pouco algumas normas também, para não ficar repetitivo, mesmo porque não faz muito sentido, e eu vou para outros temas mais relevantes aí que acredito eu que é um pouco mais de novidade para vocês. Deixa eu só ver se... Bom, eu vou comentar um pouco sobre o selo Brasindor mais para frente, tá? Sobre um pouco a Brava, cursos de especialização, ferramentas, e vamos nessa. Aí eu já fui apresentado, então está tudo certo. Vou discorrer um pouco rapidamente, porque já foi falado isso aqui no evento. Resolução 09, a 17037, 16401, a 13589, que é a lei, e o projeto de lei, por aí vai. Vamos lá, vamos seguir, né? Bom, primeiro a RE09, né? A RE09, particularmente, ela fala sobre tomada de ar externo, unidades de filtragens, quer dizer, ela foi uma resolução que ela ajudou muito o setor na parte de qualidade do ar interno, né? Só que, de certa forma, infelizmente... Bom, enfim, tomada de ar externo, já comentei já. Infelizmente, ela foi revogada, né? Então, eu vou contar um pouco a história, né? Porque a RE09 ela ajudou muito, só que, em certo momento, nós, como a Brava, nós vimos que precisava ser evoluída um pouco. Então, nós tentamos conversar com a Anvisa, e, quando conseguimos, de fato, conversar com ela, ao invés de a gente ouvir, né, poxa, vamos melhorar a resolução, infelizmente, eles vieram com a história triste dizendo que eles iriam revogar, né? Assim, de bate-pronto na reunião, né? A gente tentou, de alguma certa forma, argumentar. Infelizmente, não houve muito o que fazer. Tentamos, depois, quando voltamos a essa reunião, tentar, de uma certa forma, com outros órgãos, mudar um pouco a história para ver se realmente eles mudavam de ideia, né? Mas, na cabeça deles, era o seguinte: a gente não tem gente para fiscalizar, a gente acha que, para nós, é um problema isso. Então, na prática, infelizmente, a gente vai ter que revogar. Simples assim, né? Então, a partir do momento que a gente começou a perceber que não tinha muita saída, obviamente, a saída qual foi? A gente ir para NBR 16037. Tá? Eu não vou discorrer muito dela aqui, porque já foi falado, senão vai ficar repetitivo, né? Mas ela é uma norma que ela lida com as mudanças que nós queríamos que a Resolução 09 pudesse ter, né? Então, esse quadro aqui já foi apresentado, né? Então, a Resolução 09 ela lida com alguns parâmetros. A 17037, basicamente, ela melhora isso de uma certa forma, dando mais informações para ajudar, inclusive, o setor a fiscalizar e por aí vai, né? E o setor e os ambientes também, a gente tem uns parâmetros melhores. Enfim, o que nós conseguimos foi isso. Aí, nós, como a Brava, o que nós estamos fazendo? A gente está indo por outros caminhos, né? Com o Ministério Público e por aí vai, para ver se a gente consegue, de uma certa forma, ancorar novamente isso em algum ministério, algo do tipo, que a gente consiga, de uma certa forma, ter uma âncora, né? Algum suporte de algum ministério, do governo, algo do tipo. A norma 16401 também foi relatada aqui, inclusive na data de hoje, também não vou discorrer muito sobre ela, mas, enfim, a 16401 ela tinha tido uma revisão, infelizmente, por alguns erros aí das comissões que foram feitas de melhorias da 16401, retornou, então ainda continua valendo a 2008 e não a que foi feita no ano passado. Tá? Vou pular aqui alguns slides. A norma 16401, só para eu resumir um pouco mais aqui, mas, na verdade, o que acontece? Foi falado aqui sobre ambientes que precisam de renovação de ar, ambientes que precisam de parâmetros de qualidade do ar interno. Poxa, mas então, nesse ambiente aqui, exatamente o que eu preciso? Eu tenho um escritório, eu tenho um hospital, qual é o ventilador que eu preciso, qual que é a filtragem que eu preciso? Isso tudo na norma você, de alguma forma, vai conseguir ter acesso a informações. Tá? Na 16401. Também temos a norma 7256, né? Que aí é mais para
para hospitais. Opa, como é que eu volto aqui? Tá. Então, 7256 também foi relatado aqui, é mais voltada para a parte de execução de instalações, né, para hospitais e ambientes de saúde. Portaria 3253 também foi comentada, né, também uma portaria que ancora também a qualidade do ar interno e lida com renovação de ar. Aí nós temos a lei do PMOC, que eu acho que aí realmente a gente começa a ficar... Tem muita gente que fala, poxa, mas espera aí, qualidade do ar interno, aí não tem fiscalização, porque a Anvisa já não está mais fazendo fiscalização, então, infelizmente, eu não tenho onde me ancorar e tal. Tem, porque existe uma lei, né? A lei do PMOC, e eu não sei quem daqui hoje que falou, né? Que a lei do PMOC não é simplesmente limpeza do ar-condicionado, né? E realmente é verdade. A limpeza do ar-condicionado é um dos parâmetros dentro da lei do PMOC. Mas a lei do PMOC ela envolve várias situações, né? Não só de limpeza do ar-condicionado, né? Mas também a parte de troca de filtros de renovação de ar. A renovação de ar precisa estar com parâmetros adequados para poder atender o ambiente. Quer dizer, tem uma série de requisitos para poder atender o PMOC, né? É interessante porque realmente faz sentido. Muitas vezes a gente percebe, né, que você entra no ambiente, o meu PMOC tá legal, o ar-condicionado está limpinho. E não é só isso, né? Mas, infelizmente, tem muitas empresas no mercado fazendo PMOC, né, de uma forma errada, né, e induzindo o cliente ao erro, né, ou o dono daquele estabelecimento. Aí nós temos aqui um projeto de lei, na verdade não é uma lei, é um projeto de lei que foi feito pelo deputado Cobra Repórter, né? E isso foi o ano passado, aonde ele ancora, né, a esse projeto de lei a NBR 17037, tá? E aí o projeto de lei dele é justamente focado nessa norma, né? Então isso está tramitando, obviamente, e a gente espera que isso realmente vire lei no Paraná. Depois disso, nós temos também a Semana do QAI, também, que foi uma lei estabelecida lá no Paraná, né? Então, é legal porque agora a gente tem como comemorar, inclusive, uma data dentro do ano, que é 14 de agosto, né? Que é a data de qualidade do ar interno, né? Então, o setor consegue comemorar isso de alguma forma. E aí, depois disso, né, que aqui não foi falado isso, mas existe um projeto de emenda à Constituição, feito pela senadora Mara Gabrilli, onde ela coloca que é direito de todo cidadão a qualidade do ar interno, né? A uma qualidade adequada de ar. Então, todo ser humano tem por direito a ter um ar bom para respirar, dentro dos ambientes fechados, né? E isso também está tramitando dentro do governo. Bom, agora eu vou para a calculadora da qualidade do ar interno, porque a gente... muitas palestras aqui falando sobre renovação de ar, qualidade do ar interno, comparações de custos, né, benefícios e por aí vai. Agora, poxa, eu estou num ambiente, eu preciso fazer um cálculo rápido para saber que tipo de renovação de ar que pode atender aquele tipo de ambiente. Então, a gente fez uma calculadora, que é uma calculadora simples, né? Então, ou seja, ela não vai substituir um projetista, obviamente, né? Ela não vai substituir um profissional, mas é uma ferramenta onde você consegue ter pelo menos um norte de que equipamento que você vai precisar utilizar em certos ambientes, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui, né? Então, você entra no site da SICFlux, né? E aí você vai ter lá essas duas tabelinhas, né? E aí você vai no produto ideal, tá? Aí, quando você vai no produto ideal, você tem a calculadora, né, onde você vai colocar algumas informações pessoais. E aí disso ele vai perguntar para você, né, qual que é o número de pessoas que vai ocupar aquele ambiente, né? Se você tem, por exemplo, uma sala de reunião, né, onde nessa sala de reunião pode ter 10 pessoas ou pode ter uma pessoa, você obviamente vai ter que pegar uma média dessas pessoas, né, da quantidade de pessoas. O local de atividade, né, a área do ambiente, né, e se você vai utilizar duto ou não. Então, ou seja, se você vai ter uma rede de dutos ou se você vai simplesmente fazer uma saída direta para fora, né, uma captação direta para fora. Então, aí você coloca as informações, né, no caso, 10 pessoas, um escritório de média densidade, né,
a área, né? E que você vai utilizar duto. Aqui a gente colocou como sim, vai colocar duto. A partir daí, ele já, então, começa a te fazer outras perguntas, né? Qual que é o tipo de duto que você vai usar? Se é flexível, se é rígido, redondo, quadrado, né? A metragem desse de duto, né? A quantidade de curvas que você vai ter nessa rede de dutos. E aí, então, nós colocamos aqui, né? Rígido, 15 e 2, né? Aí ele pergunta também as venezianas, qual a quantidade de difusores ou grades que você vai ter aqui naquele ambiente. Então, você também coloca as informações. E aí, então, ele te apresenta o resultado, né? Qual que é a vazão que você vai precisar nessa tomada de ar externo, né? E qual é a pressão que você vai precisar relacionado a essa vazão. E aí, então, ele vai colocar para você quais são os produtos que você vai ter que utilizar para aquele ambiente, né? Então, fica uma ferramenta fácil para te dar um norte. Volto a dizer, né? Você tem algum projetista aqui, a gente não está substituindo nenhum projetista, porque, na verdade, esse resultado aqui, na verdade, ele não vai remeter a um projeto em si, né? Mas dá um norte, tá? E aí a gente coloca algumas recomendações também, né? Da onde você tem que fazer a captação do ar, para tomar cuidado, né? A parte da difusão do ar, de que forma vai fazer, quer dizer, tem uns certos cuidados para você poder fazer isso. Agora eu vou falar um pouco sobre o selo de qualidade do ar. Tá? O selo, o que, na verdade, a gente conversou aqui sobre ambientes, né? Mas é muito interessante se a gente pudesse, né, em qualquer ambiente que você for entrar, a ter um selo ali, né, um aviso, falar assim, ó, esse ambiente aqui ele está regular, ele está legal. Você tem aqui um PMOC adequado, você tem uma renovação de ar adequada. Então, como é que se faz isso? Então, a gente bolou um selo, né? Esse selo aqui foi feito pelo Brasindor. Brasindor é uma associação, que é uma associação coligada ao Qualindor, né? Aonde a gente bolou esse selo. Tá? Então, aqui, quem está envolvido nisso? A Brava, a Brasindor e a NSF. Quem que é a NSF? A NSF é uma autoridade global, então é uma empresa muito grande, né? Aonde ela faz toda a parte de auditorias, né? Auditoria de qualquer tipo de situações, e, no caso, nós ancoramos essa empresa para poder nos ajudar a poder fazer a certificação desse selo. Tá? Então, aqui nós temos algumas informações da própria NSF, que é uma empresa muito grande, né? E a gente, inclusive, achou melhor fazer uma parceria com a NSF, porque muita gente fala assim, poxa, por que a própria Brava não podia fazer isso? Seria meio ilógico fazer isso, porque a Brava, hoje, tem muitos associados dentro da Brava que poderiam fazer essa fiscalização, mas, de uma certa forma, ia ter uma competição até de concorrência, algo do tipo. Então, ia ficar uma coisa muito esquisita. Então, a gente achou melhor buscar uma empresa totalmente terceirizada e que não estivesse dentro da associação como um todo. Aqui algumas das empresas, né, que são certificadas pela NSF de alguma forma, né? E aí a gente vai discorrer um pouco agora sobre os selos, né, os benefícios, né? Então, aqui mais ou menos é aquilo que foi discorrido aqui nas apresentações, né? Então, a gente tem aqui garantir o comprometimento com a segurança do ambiente dos funcionários e clientes, né? Aquele lance do absenteísmo, ou a qualidade do ar que você está entregando para um aluno de escola, ou para uma pessoa que está no escritório, algo do tipo, né? A redução de riscos e custos da não qualidade, que isso também foi relatado aqui, o Rodrigo mesmo comentou a respeito disso, né? Atendimento à legislação, que obviamente nós temos leis, né? Normas, etc., então vamos atendê-las, né? Então, está bem claro isso daí. Diferenciação de reputacional e proteger a integridade da marca, né? Então, ou seja, a partir do momento que você tem um estabelecimento público e você coloca essa situação, você está gerando qualidade, você está dando conforto para esse cliente. Esse cliente está se sentindo abrigado, falando assim, poxa, olha só que legal. E isso a gente vê, por exemplo, a Rede Madeiro tem isso. Se você for em qualquer restaurante Madeiro, vai estar, em algum lugar vai estar escrito lá no restaurante que eles têm qualidade do ar interno, que eles estão preocupados e por aí vai. Não tem o selo, mas eles mostram isso, né? Esse selo, a gente tem, inclusive, alguns shoppings lá em São Paulo, você vai lá, em algum ambiente do shopping, vai ter esse selo lá do Brasindor.
Então, é uma forma de mostrar que eles estão se preocupando com isso. Quem pode aderir? Qualquer estabelecimento público. Qualquer estabelecimento público pode aderir. Então, aqui tem alguns exemplos, mas, enfim, qualquer um. Aí tem os processos de avaliação, né? Obviamente vai ter uma auditoria, né? Então vai ter que ter alguém que vai ter que ir ao estabelecimento, vai ter que verificar se realmente está tudo correto, se está tudo em ordem, se realmente tem um plano de PMOC, se está tudo realmente uma forma adequada dentro das normas e das leis, para realmente conseguir esse selo. Se não tiver, obviamente vai receber um relatório dizendo o que precisa para regularizar, né? E os investimentos não são altos, né? Se você pega, por exemplo, uma escola, ou pega, por exemplo, um shopping, é um valor extremamente irrisório perto do benefício que você está dando para o teu cliente. Então, quem precisar de maiores informações, tem o QR Code aqui, é só clicar e aí, obviamente, você vai ter em contato diretamente com o INSS para começar esse processo. Bem, enfim, aí a gente vai partir agora um pouco para, poxa, gostei de qualidade do ano interno, eu sou um profissional, eu quero entender mais sobre qualidade do ano interno, o que eu tenho que fazer, né? O que o setor tem para prover para poder melhorar o meu conhecimento. Então, vamos lá. Cursos da FAPRO, né? O professor Alexandre estava por aí, não sei se está ainda, mas, enfim, a FAPRO tem vários cursos profissionalizantes, né? Inclusive, ele está até divulgando... Está aqui. Tá esse flyer aqui, que está disponibilizado no evento, né? Que é um flyer sobre qualidade do ano interno. Inclusive, então, você tem hoje um curso especializado em qualidade do ano interno, né? E ele tem outros cursos também relacionados à qualidade do ar, ventilação e por aí vai. Então, ou seja, quem tiver interesse, dá para se fazer. Inclusive, conversando com o professor, dá até para fazer curso EAD, né? Você não precisa estar fisicamente em Curitiba ou no Paraná para poder fazer os cursos. Nós temos o Senai lá em São Paulo também tem cursos relacionados à ventilação e qualidade do ar interno. Também, então, é interessante também quem tem interesse em fazer curso lá. Não sei se faz EAD, mas, enfim, é uma entidade que também pode prover informações, né? Nós temos também os cursos da própria Abrava. Então, nós temos aqui um curso de ventilação, né? Onde, nesse curso de ventilação, você também consegue ter noções de ventilação e, obviamente, está linkado com a parte de renovação de ar. Ele é um curso mais amplo de ventilação, então, obviamente, não vai apenas ter informações de tomadas de ar externo e renovações de ar pequena, ele vai até renovações de ar industrial, mas, enfim, é um curso interessante. Nós temos um curso EAD, que foi feito pelo Qualindor. Esse curso ele tem vários professores que fizeram aulas online, né, gravadas. Então, ou seja, você consegue também ter noções claras de tudo que foi falado aqui, né? A parte de gases voláteis, a parte de carpetes que foi feito pelo Paulo Jubilu, a parte de tratamento de águas. Quer dizer, é um curso bem completo que envolve várias áreas de qualidade do ar interno. Então, acho super completo, né? E é um curso que você pode fazer totalmente online. Nós temos o livro, que foi feito um livro do Qualindor também. Então, poxa, não tô querendo fazer um curso EAD, é muito extenso e tal. Eu quero pegar em algum momento mais fácil e eu pego e dou uma lida para entender um pouco mais sobre qualidade do ar interno. Esse foi o primeiro livro do Brasil sobre qualidade do ar interno, e foi feito pelo Qualindor, né? Então, esse livro também é muito interessante, porque tem muita informação desde o início, né, de qualidade do ar interno, e todas as informações necessárias para você poder ter mais conhecimento. Quem estiver interessado também tem o QR Code, e a gente consegue despachar para o Brasil inteiro. E aqui eu finalizo minha
minha palestra, né, falando um pouco de Abrava, né? Então, a Abrava é uma associação, como eu disse, ela tem 65 anos de existência, é a associação mais antiga do setor aqui no Brasil. Ela é referência em vários países aqui próximos, né, da América do Sul. Tem mais de 400 associados, né? É uma associação que ela provê muita informação, né? Ela está envolvida em várias normas, né? Todas as leis que nós comentamos aqui, de uma certa forma, a Abrava estava envolvida. Agora, eu como vice-presidente na nova gestão, a gente vai agora, nos próximos 3 anos, focar no plano estratégico que nós traçamos, que é descarbonização, qualidade do ar interno e a parte de alimentos, né? Segurança alimentar. A gente enxerga que, trabalhando nesses 3 setores, a gente consegue atender todo o setor de HVACR, né? Desde da parte de projetista, instaladores, refrigeristas e assim vai. E a gente enxerga que o mercado ele precisa elevar o nível, tem muita coisa sendo feita errada, precisa de capacitação, cada vez mais a gente precisa capacitar o setor, seja ele como um todo. Tem muita gente se aproveitando do nosso setor e a gente vai pegar firme em cima disso, não tenha dúvida. Então, tem muita coisa boa para ser feita e a gente vai fazer. Eu enxergo que em 3 anos é muito pouco, mas é uma nova traçada da Abrava que, com certeza, vocês vão começar a sentir que realmente vai ter mudanças grandes no nosso setor. E ele precisa, porque tem muita gente boa trabalhando. E a gente precisa elevar o nível das pessoas que estão trabalhando de forma correta no nosso setor. Tá certo? Então, acho que é isso. Muito obrigado, gente.